Dando continuidade à história, uma vida guiada pelos espíritos, marcada pela dor e iluminada pelo perdão. Capítulo 6. Alguns meses depois da morte de Viana, Dolores resolveu mudar os rumos de sua vida e pediu a Sebastião que convocasse os colaboradores da fazenda para uma reunião. Após o jantar, todos os agregados da propriedade estavam presentes na sala de estar do casarão da fazenda. A conversa rolava solta entre os moradores quando Dolores surgiu na sala acompanhada de um casal desconhecido. E todos silenciaram para ouvi-la. Boa noite, gente, cumprimentou a patroa, esforçando-se para demonstrar alegria. Boa noite, responderam os moradores com olhares apreensivos. O casal de visitante também cumprimentou as famílias. O senhor, mostrando-se um educado cavalheiro, gentilmente puxou uma cadeira para que a sua companheira pudesse se acomodar. Encantada com a postura elegante do refinado moço, Alzira pensou: ai, que romântico! Isso sim é que é um homem de verdade. Quem me dera ser tratada dessa maneira também. Salomão, analisando a mesma cena, pensou: quanta frescura desse pateta! Já chegou todo mundo? Cochichou Dolores no ouvido de Sebastião. Sim, mamãe, afirmou ele, correndo o olhar sobre os convidados para verificar se ainda faltava alguém. Bem, pessoal, eu pedi ao Sebastião que chamasse vocês aqui porque eu quero, nesse encontro, anunciar uma difícil mudança que eu vou fazer na minha vida, informou Dolores com a voz já embargada, fazendo uma longa pausa. Então olhou para o casal e continuou a falar. Quero comunicar a vocês que a partir da semana que vem a minha família não será mais a proprietária dessa fazenda, que por tantos anos foi o nosso cantinho. Atendendo a insistentes pedidos dos meus filhos, concordei em vender as nossas terras e me mudar para perto deles, lá na cidade. E como vai ficar a nossa situação, dona Dolores? Se não temos para onde ir, quis saber Salomão preocupado. Calma, Salomão, disse ela tranquilizando. Já que você me fez essa pergunta, eu quero apresentar o seu Otávio Medeiros e a sua esposa, Dona Cândida, que serão os novos patrões de vocês a partir da próxima semana. Otávio se levantou e, com um sorriso de simpatia, acenou com a mão, cumprimentando os convidados com a permissão de Dolores, se pronunciou. Meus amigos, fiquem despreocupados quanto às mudanças de dono da fazenda, pois não haverá nenhuma alteração no quadro de moradores e empregados da propriedade. Ou seja, todos os agregados irão permanecer exatamente como estão. Nós estamos chegando aqui para dar continuidade ao trabalho que o seu Viana e a sua família bravamente implantaram. E até vamos ampliar os projetos que estão dando certo. Diante da fisionomia triste dos moradores, a esposa de Otávio interveio. Por que vocês ficaram com essas caras tristes, gente? A dona Dolores não morreu, não. Pessoal, anime-se. Acho que eles não gostaram dos novos patrões, brincou Otávio. Todos riram, disfarçando o descontentamento com a notícia. Era isso que eu tinha para comunicar a vocês. Obrigada por terem vindo, encerrou Dolores emocionada. Os moradores só esperaram o casal se retirar para se aproximarem de Dolores na tentativa de fazê-la desistir da ideia. Mas ela deixou claro que a sua decisão tinha sido bem pensada e que não voltaria atrás por nada. Os agregados deixaram a sede da fazenda inconformados, apreensivos e inseguros sobre o futuro a partir daquela mudança de patrões. Na semana seguinte, Dolores assinou os documentos de repasse da fazenda no cartório e desocupou a propriedade, mudando-se para a cidade. Antes de partir, despediu-se de Alzira e lhe deu seu novo endereço. Não vamos perder a nossa amizade. Eu vou lhe escrever sempre que possível.
Farei o mesmo, Dolores, tornou Alzira emocionada. Jamais perderemos contato. Laura correu até Dolores e a abraçou forte. Vou sentir muito a sua falta. Eu também, minha pequena. Mas saiba que assim que aprender a escrever direitinho, eu quero que me escreva cartas, muitas cartas, promete? Laura fez que sim com a cabeça e deixou uma lágrima escapar pelo canto do olho. Elas não perceberam, mas na varanda, Olívia as olhava de soslaio, com os olhos rancorosos. Otávio chegou com a família e tomaram posse do imóvel. 7 anos depois, Laura já era uma adolescente e continuava mantendo contato com os espíritos, embora nem todos fossem bem intencionados. Foi nessa época que Alzira, por sugestão de Dolores, em uma de suas cartas, decidiu reunir diariamente os membros da família para rezarem com o propósito de proteger o lar contra as forças espirituais negativas que os assediavam. A princípio, Salomão relutou em participar. Entretanto, devido à insistência da esposa, ele acabou concordando e, semanas depois do início das reuniões, Laura apresentou considerável melhora. A garota passou a demonstrar um comportamento equilibrado. Certo dia, Salomão estava chegando do trabalho quando escutou a filha cantando. Intrigado com a felicidade de Laura, se questionou em pensamento. Será que os demônios desistiram de azucrinar a menina? Será que as rezas têm mesmo o poder de afastar as forças do mal? Ele entrou em casa e sondou se Olívia sabia de alguma coisa. A caçula, maldosamente com manha no jeito de falar, revelou. Olha, paizinho, o senhor sabe que eu não gosto de fofoca. Mas o motivo que deixou a Laura cantando assim é que ela e o Eduardo, o filho do seu Juca, que mora lá na cidade, estão apaixonados. Que história é essa, Olívia? Inquiriu Salomão exaltado. É isso mesmo que o senhor ouviu. E a sua mãe sabe disso? Quis saber, com os olhos arregalados. Sim, respondeu a menina assustada com a fisionomia enraivecida do pai. E quando começou esse namorico deles? Quando a Laura foi fazer um tratamento com seu Juca. Disse Olívia, revelando que a mãe e a irmã vinham frequentando às escondidas de Salomão a casa do famoso médium e curandeiro da região, Juca Moraes. Mas que história é essa de tratamento, Olívia? O seu Juca está cuidando da cabeça da Laura, papai. Quem cuida do desequilíbrio mental é a alienista. O seu Juca está fazendo um trabalho forte de descarrego para afastar os inimigos espirituais que perseguem a Laura, explicou Olívia. Salomão, bufando de ira por não ter sido avisado pela esposa, disse: Agora eu entendi de onde a sua mãe tirou a ideia de reunir a família todo dia para fazer as mesmas orações e os mesmos pedidos, como se Deus se esquecesse de atender às súplicas dos seus filhos. Ela foi orientada pelo macumbeiro intrometido que interferiu na rotina da minha família, sem o meu consentimento, com os seus conceitos milagrosos e as suas feitiçarias. Colocando mais lenha na fogueira, Olívia balançou a cabeça, concordando. Essas práticas espirituais e orientações que esses macumbeiros dão são instrumentos que o diabo usa para colocar as esposas contra os maridos, provocando discórdia no seio das famílias, prosseguiu Salomão exaltado. Você participa também das sessões de macumba, Olívia? Elas nunca me deixaram ir junto. E como você descobriu que elas estão frequentando a casa do feiticeiro? Outro dia eu escutei uma conversa entre as duas sobre o assunto. Eu não acredito que a sua mãe esteja se envolvendo com rituais de magia. Eu deveria era ter ateado fogo naqueles livros malditos, bradou Salomão, já saindo em direção à cozinha. Alzira, que tinha escutado os gritos do marido, levou um susto quando Salomão adentrou a cozinha de supetão e, em tom de acusação, a inquiriu. Escuta aqui, mulher,
É verdade que você está oferecendo a própria filha para o filho do macumbeiro em troca de feitiçaria? Ela parou de cortar a cebola e, quando girou para responder, percebeu que lá da sala Olivia acompanhava tudo, fingindo limpar a mesa. Então disse à filha: Ô, língua grande essa tua, hein, Olivia? Ah, então você confirma que tem mesmo frequentado a casa do macumbeiro sem o meu consentimento, entregando a nossa filha de bandeja como recompensa para o filho dele abusar? Vamos esclarecer as coisas, meu bem, disse Alzira, tentando acalmá-lo. Pois trate mesmo de me explicar por onde você tem andado. A Laura e o Eduardo ainda são duas crianças e entre eles nunca houve nada além dos olhares inocentes de uma paixão de adolescente. E ai dele se ousar desonrar a minha filha, eu arranco as partes íntimas daquele moleque desgraçado com um facão, rosnou ele. Mãe Santíssima, mas que exagero, Salomão. Você não sabe do que eu sou capaz para defender a honra da minha família das garras de aproveitadores, declarou ele com os dentes cerrados. Laura precisava de um tratamento para afastar os espíritos desequilibrados que a assediavam desde pequena. Por isso eu resolvi buscar a ajuda do seu Juca, que é o mais respeitado médium de cura que há na região. Justificou Alzira com mansidão na voz, tentando acalmar o marido. E ele é respeitado por quem, Alzira? Ficou uma pausa e Salomão continuou. Pessoas de cabeça fraca como você? Gasto o que não tem para serem enganadas por esse espertalhão estelionatário que se aproveita do sofrimento alheio para ganhar dinheiro fácil e fazer fama de milagreiro? Concordo com você que no meio espiritualista existe mesmo muitos charlatões. Mas a gente não pode generalizar e julgar todas as pessoas que trabalham com a espiritualidade como picaretas e enganadores, ponderou Alzira. Nem perca seu tempo tentando me fazer mudar de opinião, dando créditos a baboseiras que esses manipuladores falam para ludibriar gente sem noção. Eu só acredito nas coisas testadas, apuradas e comprovadas pelo olhar da ciência. O resto é tudo conversa fiada e especulação. O trabalho do seu Juca é sério e funciona assim. Basta você observar que depois do início do tratamento espiritual, Laura não recebeu mais as visitas indesejáveis de espíritos perturbados. Além do mais, a menina se tornou alegre e não acorda mais apavorada no meio da noite por causa daqueles terríveis pesadelos que interrompiam o nosso sono durante anos. Justificou Alzira. Eu não quero mais ouvir falar nesse assunto, porque o que você fez escondido de mim é coisa de gente traiçoeira. Eu só não pedi o seu consentimento porque eu sabia que você não concordaria em deixar Laura fazer um tratamento espiritual. E eu não deixaria mesmo a minha filha frequentar um terreiro de macumba. Macumba só traz atraso de vida e perturbação para os seus adeptos. Aliás, me responda, você já conheceu algum macumbeiro bem-sucedido? O seu Juca não é macumbeiro, ele é um médium, explicou ela. Não adianta arranjar um nome mais bonitinho para se referir a essas práticas do demônio, porque para mim uma coisa é bem clara, quem trabalha com magia é feiticeiro sim e pronto, rebateu Salomão. Alzira resolveu encerrar a discussão dizendo, meu bem, eu sei do meu papel como esposa e sei que eu devo satisfação a você e reconheço que eu passei por cima da sua autoridade de chefe da casa. Me perdoe pela minha atitude de fazer o tratamento escondido de você. Eu fiz isso apenas com o objetivo de promover o bem de nossa filha. Esta foi a única maneira que eu encontrei de afastar as perturbações espirituais que atormentavam a Laura e atrapalhavam a vida de todos nós. Ela suspirou e prosseguiu. No entanto, você prefere conviver com o problema em vez de buscar a solução? Então eu vou respeitar a sua decisão de chefe da casa, mas prepare-se para voltarmos a ser atormentados pelos inimigos espirituais que se aproximam de nossa filha. Dominado pela raiva,
Salomão deixou a esposa falando sozinha e saiu a passos largos em direção ao quarto onde a filha estava cantarolando enquanto penteava o cabelo em frente ao espelho. Salomão bateu com a mão fechada na porta do quarto com tanta força que parecia que ia derrubá-la. Assim que a garota abriu a porta, o pai estupidamente invadiu o recinto, pegou em seu braço, apertando-o fortemente na intenção de intimidá-la, e com a voz alterada perguntou: "É verdade o que eu acabei de ficar sabendo?" "O quê?" "Que você, nessa idade, minha filha, ainda cheirando a leite, já está se interessando por macho?" Com medo da fúria do pai, Laura disparou a chorar, e Salomão concluiu que o desespero da filha respondia sua pergunta. Então ele soltou o braço da adolescente de supetão, apontou o dedo rispidamente para sua cara e disse: "Escute aqui, garota. Preste atenção no que eu vou falar, menina. Sossega o facho de acho. Pois se eu te pegar se esfregando com o filho do macumbeiro, não me responsabilizo pelos meus atos. Eu vou dar uma surra em vocês dois em praça pública com um chicote de bater em cavalo." Dado o aviso, Salomão saiu rumo à casa do pai do garoto, determinado a interromper o relacionamento que nem sequer havia começado. Depois que ele saiu do quarto, Alzira entrou e acolheu a filha, soluçando nos braços da mãe. Laura desabafou: "O meu pai age igual um cavalo. Aquele bicho bruto me chacoalhou tanto que quase arrebentou meu braço, mãe. Eu não aguento mais ser tratada desse jeito. Ele não sabe conversar civilizadamente como gente adulta. Com as pessoas de fora, ele é sempre muito gentil e compreensivo, mas aqui dentro de casa trata a própria família com desrespeito e agressividade." A mãe interveio, colocando panos quentes na situação. "Filha, eu sei que é muito difícil para uma pessoa sensível como você tolerar o jeitão bruto que o seu pai usa para se impor como chefe da casa. Mas eu, que conheço muito bem o coração do Salomão, eu sei que, infelizmente, essa é a única forma dele dizer que a ama." "Pois eu prefiro que ele não me ame tanto, minha mãe." Alzira pegou nas mãos da filha e propôs: "Vamos rezar e pedir ajuda dos nossos amigos espirituais para que nos auxilie com uma boa inspiração." Ainda em estado de choque, Laura concordou e seguiram em prece. Salomão chegou à residência do pai do garoto, bateu palmas e chamou: "Ô de casa! Ô de casa!" Antes de abrir a porta, Juca olhou pelo buraco da fechadura para saber quem chamava, e quando viu a expressão contraída do rosto de Salomão, percebeu que boa notícia não iria receber. Nesse instante, o mentor espiritual ao seu lado disse: "Mantenha calma e deixe o valentão descarregar o ódio dele." Juca seguiu a recomendação do guia, abriu a porta e serenamente disse: "Pois não, Salomão, em que eu posso servi-lo?" "Você não pode me servir em nada", respondeu ele grosseiramente. "E qual é o motivo da sua visita à minha casa?" "Eu vim só para avisá-lo. Se o tarado do seu filho não parar de assediar a minha filha, eu não responderei pelos meus atos." "Vamos entrar e conversar com calma", propôs Juca. "Eu não tenho mais nada para falar com o senhor", devolveu Salomão raivoso. "Você levantou uma acusação séria contra o meu filho, e eu preciso saber o que está acontecendo para tomar a devida providência", contrapôs Juca. Zombando do médium, Salomão disse: "Seu Juca, não é coerente uma pessoa como o senhor, que se diz capaz de adivinhar o futuro dos outros, não saber o que acontece com seu próprio filho." Juca ficou calado, olhando firmemente nos olhos de Salomão, que, se sentindo desconfortável com a postura equilibrada do médium, retirou-se sem explicar de fato o que estava acontecendo entre os seus filhos. Quando Salomão deixou a residência dos pais do garoto, Nadir, esposa de Juca, chocada com a ameaça gratuita que aquele homem havia feito para intimidar o seu marido, tornou:
Jesus amado! Quanto machismo da parte desse pobre homem! Será que ele acha que a filha permanecerá para sempre pura? Juca deu uma risada de compaixão e disse: Vamos entregar esse irmão sofredor nas mãos de Deus e deixar a vida se encarregar de promover o amadurecimento que o espírito dele carece, para ele se tornar uma pessoa pacífica e equilibrada na convivência com todos. Nadir pensou por alguns instantes e, dando razão ao esposo, encerrou: Parabéns, meu amor, pela sua postura diante dos desaforos que ouviu. Não senti como desaforo, pois eu sei que Salomão é um espírito que precisa apanhar muito da vida para despertar a consciência. Tudo poderia ser mais fácil, sem dor, sim. Ele poderia escolher o caminho da inteligência, mas preferiu o caminho da dor. Foi só uma questão de escolha. O caminho é mais tortuoso, mas o levará à ampliação de consciência e à felicidade do mesmo jeito. Juca falou, beijou Nadir e foi ter uma conversa com o filho para investigar o que de fato ocorrera entre o rapaz e a filha do vizinho. Pelo brilho no olhar de Eduardo ao falar de Laura, o pai do garoto constatou que, para evitar confusão, o melhor seria levá-lo de volta para a cidade antes de terminar as férias. Alzira e Laura ainda estavam no quarto rezando quando Salomão chegou e empurrou a porta com força, fazendo um barulho ensurdecedor com o impacto dela contra a parede. Pegas de surpresa pela ação agressiva do chefe da casa, mãe e filha ficaram apavoradas e Salomão, com um olhar irado e aos gritos, ordenou: Eu vou falar uma vez só. Portanto, ouçam e decorem. Vocês estão proibidas de frequentar a casa daquele macumbeiro maldito. Eu disse que vocês estão proibidas. Entenderam o meu aviso ou eu preciso ser mais claro? Alzira, usando a inteligência emocional, buscando contornar a situação conflituosa, expressou obediência e doçura na voz ao responder: Entendemos sim. Você é o chefe da casa e a sua ordem será respeitada. Laura, rangendo os dentes de raiva, pensou: Vai sonhando, meu paizinho, que eu ficarei presa em seu cabresco, atendendo para sempre às suas vontades e anulando os meus sentimentos. Salomão desviou a atenção por alguns instantes e foi o suficiente para que Alzira ligeiramente piscasse um olho para a filha, induzindo-a a fingir que acataria as imposições do pai. Laura captou a mensagem da sua mãe e fez cara de boa menina. Ainda em tom de ameaça, Salomão continuou a avisar: Eu quero deixar bem claro para vocês que, se a minha ordem for desobedecida, eu serei obrigada a tomar providências drásticas para me fazer ser respeitado. Coitado do meu paizinho, ele acha que é um deus, pensou Laura. Quando ouviu aquela declaração, Alzira sentiu dó do marido. Desejando encerrar a discussão, não contrariaram a decisão de Salomão, que deixou o quarto achando que estava no comando da situação. Na manhã seguinte, Juca, evitando entrar em conflito com Salomão, levou o filho de volta para a cidade, onde o garoto morava na casa de um tio. Laura ficou muito triste por não ter se despedido de sua paixão adolescente. Com raiva de Salomão, Eduardo jurou para si mesmo, antes de partir: Nunca mais colocarei os meus pés nesse lugar. De fato, ele permaneceu por um longo tempo sem retornar à região. E durante o período do seu afastamento, Laura sonhava constantemente que Eduardo voltava para os seus braços e lhe pedia perdão pela sua ausência. Capítulo 7. 10 anos se passaram. Salomão e Alzira continuavam trabalhando como funcionários da fazenda. Os filhos do casal tinham crescido e sido alfabetizados. Laura, já moça, ajudava a mãe nos serviços domésticos. Por ter interrompido o tratamento que fazia, voltou a ter a sua mediunidade desequilibrada
ia ser assediada pelos espíritos do astral inferior. Por conta disso, era vista pelo pai como uma pessoa com problemas mentais. Alzira dera à filha os livros de Kardec, que tinham sido de Dolores, e Laura os lia. Tentava compreendê-los, trocava cartas específicas com Dolores, mas em vão. Havia determinadas posturas de Laura que infelizmente mantinham as influências energéticas negativas ao seu redor. Olívia também já era uma moça e, assim como Laura, ajudava a mãe nas tarefas de casa e continuava se sentindo menos querida que a irmã mais velha. Oscar, sem muitas ambições, seguindo os passos do pai, escolheu como meio de sobrevivência as mesmas atividades que Salomão desenvolvia na fazenda, cuidando de animais e cultivando legumes. Naquele dia, após o jantar, Laura estava tirando a mesa quando de repente sentiu uma forte tontura e ameaçou desmaiar. "Corre aqui, Salomão!" gritou Alzira pedindo socorro. Imediatamente, Salomão e Oscar socorreram Laura, levando-a nos braços para o quarto, onde a colocaram sentada na cama. Como se estivesse perdendo os sentidos, a moça mudou o semblante drasticamente. Sacolejou o corpo na cama e a sua voz se alterou para um timbre masculinizado. Alzira percebeu que a filha havia incorporado um espírito e lembrou-se de Juca, o médium que tinha feito o tratamento de desobsessão em Laura e afastado por um bom tempo as companhias que lhes assediavam desde pequena. Desesperada e sem saber como lidar com o encosto, Alzira pediu ao marido que fosse chamar o médium para despachar aquela presença intrusa que havia tomado posse dos sentidos da filha. Mas Salomão revoltou-se com a proposta e disse: "Jamais eu quero manter contato com aquele homem do mal. Nem pense que vou permitir rituais de magia dentro da minha casa. Essa menina não bate bem da cabeça desde pequena e não será agora que ela vai morrer por causa disso." "Deixe de ser incrédulo, homem de Deus", insistiu Alzira. "Você não percebe que a nossa filha carece de ajuda espiritual?" "Deixe de ser apavorada, mulher. Isso logo vai passar", rebateu Salomão. "Eu vou lá chamar o homem", interveio Oscar. "Você não vai chamar ninguém", bradou Salomão. "E como é que vamos resolver essa situação sem a ajuda de alguém que entenda de um assunto tão delicado como esse?" questionou Alzira chorando. Salomão, irredutível, censurou: "Eu não vou permitir que nenhum charlatão coloque na cabeça da minha filha essas coisas absurdas sobre assuntos espirituais. Você, Alzira, é a responsável por essas loucuras da nossa filha. Ela já não batia bem da cabeça e você ainda teve a maldita ideia de levar a menina para frequentar terreiro de macumba? Agora veja o estado em que se encontra a mente dela." "Pelo amor de Deus, Salomão, até quando você vai duvidar de que a nossa filha se comunica com os espíritos desencarnados?" "Quer saber de uma coisa, Alzira? Você é igual a piolho, ou seja, vive pela cabeça dos outros. Deixa de ser tão manipulável, acreditando em coisas improváveis." Atacou ele e apontou para Laura. "Isso é invenção dessa menina que desde pequena só pensa em passar vergonha com essa conversa doida de que mantém contato com os mortos." Salomão nem completou a acusação e Laura levantou-se velozmente, partindo para cima do pai, empurrando-o com força contra a parede. Oscar e Alzira tiveram dificuldade para livrá-lo das garras da filha, que, dominada pela presença espiritual, imprensava Salomão, tentando enforcá-lo. Enfim, Oscar e Alzira conseguiram imobilizar a jovem com as mãos para trás. Depois desse susto, com as costas doendo, os cotovelos muito machucados, Salomão decidiu acatar o pedido da esposa e foi correndo até a residência do médium, que ficava ali perto, chamá-lo para afastar a suposta presença que havia incorporado em Laura.
Juca escutou os latidos dos cachorros, o que demonstrava que alguém estranho tinha chegado em frente à sua casa. Depois ouviu uma voz apreensiva se misturando aos latidos dos cães, chamando na porta: Ô de casa! Ô de casa! O médium foi atender e, chegando à porta, ralhou com os cães, mostrando que a visita não representava ameaça. Obediente, os animais baixaram a guarda e silenciaram. Ainda sem reconhecer Salomão, Juca se prontificou. Quem é? Pelo amor de Deus, seu Juca, me ajude! Suplicou o homem desesperado. Qual é a sua graça, meu amigo? Novamente perguntou Juca. É o Salomão, respondeu ele sem fôlego para pronunciar o próprio nome. Pode chegar mais, disse Juca, autorizando a aproximação do visitante. Eu tenho pressa, adiantou-se ele, já sem o autoritarismo de antes. E o que você deseja, Salomão? Sondou o médium. Ah, minha filha Laura, ela teve uma recaída daqueles delírios horríveis e está completamente desequilibrada, quebrando tudo lá em casa, explicou Salomão. Objetivando surpreendê-lo, o mentor de Juca disse: Faço um curativo nos cotovelos do valentão, que estão sangrando devido ao chega pra lá, que ele levou do espírito que está incorporado na filha dele. Buscando acalmá-lo, Juca amorosamente disse: Entre que primeiro vou fazer um rápido curativo em seus cotovelos. Arrepiado com a observação do médico, Salomão perguntou: Como é que o senhor soube que eu estou com meus cotovelos machucados? O médium serenamente respondeu: Quando você estiver pronto para encarar a verdade, a vida criará as situações necessárias para lhe revelar caminhos menos sofridos. Salomão entrou e se acomodou em uma cadeira. O médium foi até o quintal, onde pegou algumas folhas de ervas medicinais que cultivava para usar em seus tratamentos. De volta à sala, amassou os ramos e passou aquela gosma verde extraída do vegetal nos cotovelos de Salomão. Concluído o curativo, Juca disse: Agora vamos até a sua casa cuidar da sua filha. Salomão concordou com a cabeça. Durante o percurso, Salomão ainda insistiu em saber como Juca soubera dos ferimentos do seu cotovelo, se ninguém além da sua família havia presenciado o ocorrido. Orientado pelo mentor, o médium mais uma vez deixou o questionamento do incrédulo homem sem resposta. Chegaram à residência de Salomão. Quando Alzira viu Juca entrar, sentiu um alívio no peito, pois confiava muito no trabalho do experiente médium. Graças a Deus que o senhor veio, seu Juca, disse ela emocionada. A moça ainda está incorporada? Questionou ele. Está sim, seu Juca. É um espírito muito raivoso, respondeu Alzira, enquanto o conduzia ao quarto onde Laura estava andando de um lado para o outro, dizendo os mais agressivos absurdos. Quando Alzira abriu a porta e o espírito incorporado em Laura detectou a presença do médium, agressivamente determinou: Saia daqui agora! Não se meta na minha vida! Juca, já acostumada a lidar com espíritos desequilibrados, serenamente se aproximou de Laura com as mãos abertas sobre a cabeça da jovem, dando-lhe um passe energético com o objetivo de acalmar o espírito. Quando conseguiu controlar a situação, interrogou com firmeza na voz: Quem é você? E o que quer dessa moça? O espírito não interagiu. E Juca, colocando ordem no ambiente, estabeleceu: Vamos, diga quem é você e o que você quer dessa moça. Após o segundo comando do médium, Laura sentou-se no chão com a cabeça baixa e o rosto coberto pelos cabelos longos, resmungando com uma voz rancorosa, porém ao mesmo tempo obediente à autoridade do médium. Salomão, acompanhando tudo da porta, pensou: Quanta palhaçada! A que ponto chega a loucura de Laura? Agora, com mais firmeza na voz, Juca novamente ordenou: Não perca mais tempo. Diga logo quem você é e o que você quer dessa moça. Ainda sem revelar a sua identidade, o espírito disse:
Eu quero que ela sinta na pele a mesma dor que ela me causou. E o que foi que ela fez com você? Sondou o médium. Soluçando, o espírito desabafou. Ela foi responsável por uma tragédia que destruiu a minha vida e a da minha família. O médium pediu que o espírito lhe contasse a sua dolorida história para poder ajudá-lo a sair da condição infeliz na qual ele se encontrava, perambulando no astral inferior, alimentando o sentimento de vingança e acreditando que a destruição do seu desafeto seria a melhor escolha para fazer um acerto de contas. Depois da revelação, Juca compreendeu que se tratava de um espírito que havia sido prejudicado por Laura em outra vida e que, obstinado pelo desejo de vingança, vinha cobrar a dívida de sua malfeitora. O médium, compadecendo-se do sofrimento do espírito que se dizia vitimado pela moça que assediava, prosseguiu esclarecendo-o de que, nutrindo aquele sentimento de ódio, ele estava apenas mantendo-se preso ao irreversível passado. Salomão, que continuava de longe observando o ritual de desobsessão e ainda duvidando da veracidade do fato, disse baixinho no ouvido de Oscar: Olha, filho, esse negócio de incorporação é uma coisa mais absurda que eu já ouvi falar na minha vida. Eu, particularmente, não acredito que o espírito de um morto possa voltar do além e se encaixar no corpo de uma pessoa viva. Isso é impossível de acontecer. Receoso, Oscar preferiu omitir opinião sobre o comentário do pai, mas Salomão continuou criticando. Se o espírito de alguém morto toma posse do corpo de uma pessoa viva, então me diga, meu filho, onde fica o espírito da pessoa que é possuída enquanto ela está incorporada pelo espírito invasor? Olha, pai, eu não sou um profundo conhecedor desse assunto. Eu não sei explicar essa questão de vida após a morte, mas parece que os estudiosos dizem que durante esse processo o espírito não entra no corpo do médium. Ah, não? Não. O espírito fica próximo da pessoa, ligado por fios energéticos. Parece que o espírito consegue invadir a mente da pessoa, mas não o corpo dela. Salomão se aproximou do filho e sussurrou ao seu ouvido: E você acredita nisso? Acho melhor a gente mudar de assunto, pai, porque eu nunca fiquei fora do corpo para ter uma noção clara de como funciona a vida do lado de lá. Aliás, eu nem tenho interesse em visitar o mundo do além tão cedo para comprovar essa informação, respondeu Oscar se benzendo. Filho, você já é bem crescidinho para ficar acreditando nessas idiotices. Tudo isso é lorota que os macumbeiros bons de lábia contam para impressionar os seus seguidores, que geralmente são pessoas despreparadas que estão passando por algum problema sem solução. E a única coisa que ainda lhes resta é a fé em algo sobrenatural. Mesmo assim, pai, ter fé já é uma coisa muito boa, ponderou Oscar. Eu acho esse comportamento da sua irmã uma palhaçada. Afinal, ela sempre inventou alguma coisa para teatralizar, chamar a atenção das pessoas e envergonhar nossa família. A troco de quê, pai? A Laura faria isso desde pequena. Tem gente, meu filho, que já nasce com a mente revoltada. A Laura não estava consciente dos seus atos quando partiu para cima do senhor de maneira agressiva. Avaliou Oscar, tentando convencer o pai a refletir melhor. A verdade é que a sua irmã tem um sério distúrbio mental. E mesmo que isso que está acontecendo fosse uma invasão espiritual, seria uma ótima lição para ela e para sua mãe, que sempre viveram metida na casa dos macumbeiros, procurando contato com os defuntos. Então, meu filho, é aquele velho ditado: quem procura acha. Portanto, se elas estão recebendo a visita do além, é bem feito para elas. Só assim nunca mais vão mexer com quem está quieto. Nessa hora, Laura levantou o rosto, seus cabelos longos caíram sobre a face, quase cobrindo seus olhos fixados em Salomão, e com a voz rouca disse: Escuta aqui, Salomão.
Se você não calar essa boca de matraca, eu vou arrancar esse seu bigode de bode velho, fio por fio na unha agora mesmo. A hora que eu decidir abrir o bico e contar a verdade. Antes que Salomão reagisse à ofensiva, Juca pediu que ele e Oscar saíssem um pouco para evitar um novo ataque do espírito. Salomão se retirou esbravejando. Era só o que me faltava. Um defunto tomar posse do corpo da minha filha e em seguida me expulsar da minha própria casa. Ouvindo o comentário irônico do pai, Oscar se divertiu. Sentindo-se consolado por ter sido escutado pelo médium, o espírito aceitou se afastar de Laura em troca da ajuda prometida pelo orientador. Assim que a indesejada companhia partiu, Laura, desgastada energeticamente, adormeceu, sem se dar conta do que havia acontecido. Enquanto ela dormia, o médium permaneceu ao seu lado, lhe dando assistência espiritual, concluindo o trabalho de afastamento da energia negativa que a perturbada presença tinha deixado no ambiente. Juca pediu que Salomão e Oscar entrassem no quarto para fazer uma oração em grupo e acompanhasse o restabelecimento de Laura. Inseguro, Salomão se pôs ao lado da cama. De mãos dadas, ele, a esposa, o filho e o médium prosseguiram em prece em favor da libertação de Laura, que de imediato teve um daqueles sonhos em que a pessoa sabe que não está completamente dormindo, mas que também não está no controle de sua consciência, pois o corpo não obedece aos movimentos que a mente ordena. No sonho, Laura se viu em uma sala de espera de um ambiente parecido com o setor hospitalar. Naquele local adentravam algumas pessoas de aparência bastante fragilizadas, supostamente sendo conduzidas por enfermeiras, já que as cuidadoras trajavam roupa branca e zelavam pelos debilitados, acompanhando-os. Na ânsia de acordar, Laura tentou se mexer na cama, mas o corpo não obedeceu ao comando da mente. De repente surgiu no ambiente uma jovem senhora que amorosamente lhe convidou a acompanhá-la até o setor de atendimento. Chegando ao local, a senhora pediu que ela se sentasse em uma cadeira e ficasse de olhos fechados para receber vibrações energéticas dos trabalhadores espirituais. Eles, de mãos abertas, estendidas sobre a cabeça de Laura, lhe deram um banho de luz e energia positiva, purificando seu corpo. Concluído o trabalho de equilíbrio, o grupo se deu as mãos em silêncio e formou um cordão em volta da moça. E nesse instante, a mesma senhora que a conduziu até a sala de atendimento aproximou-se dela e falou suavemente em seu ouvido. Pronto, querida. Agora você já pode abrir os olhos. Um senhor alto de aparência serena tomou a iniciativa, destacou-se do restante do grupo e com um gracioso sorriso lhe estendeu a mão. Olhando firme seus olhos, apresentou-se. Seja bem-vinda, minha filha. Eu sou Alaor, o seu mentor espiritual. E você foi trazida para cá porque a sua sensibilidade mediúnica estava lhe fazendo ficar à beira da loucura. O desequilíbrio de sua sensibilidade por sintonia com as vibrações que você emanava vinha atraindo a companhia de espíritos também de baixa energia. Mas não se preocupe, pois a partir de hoje a sua vida será transformada e nós, os seus amigos da luz e parceiros do astral, faremos um lindo trabalho juntos. Comovida com aquela sensação de acolhimento, mas ainda com um sentimento de insegurança, Laura suplicou em lágrimas. Moço, pelo amor de Deus, onde eu estou? O que está acontecendo comigo? E quem são essas pessoas que estão me cercando? O guia abriu um leve sorriso de canto de boca e disse: Estou surpreso com a sua insegurança diante de nossas inofensivas presenças. Ainda mais você, Laura, que desde cedo se comunica com os espíritos. Ou você já se esqueceu dos seus dons mediúnicos?
Que lugar é esse, moço? Novamente perguntou ela, preocupada. Acalme-se, você está em outra dimensão, no setor de resgatados do mundo astral. E esses companheiros são curadores energéticos, explicou a Laor. E o que são curadores energéticos? Questionou ela com voz chorosa. Alguns encarnados que estudam espiritualidade chamam os trabalhadores da luz de socorristas, amparadores, guias ou benfeitores. A nomenclatura que dão aos agentes do mundo invisível não importa, porque no plano espiritual os rótulos não têm a mesma validade que têm na Terra. Contudo, para lhe explicar melhor o que são os curadores energéticos, a missão desses irmãos da luz é ajudar o espírito de pessoas desencarnadas em condições difíceis, concluiu Alaor com naturalidade no falar. O senhor quer dizer que eu morri? A morte não existe, minha filha. E o que eu estou fazendo aqui no meio de tantos mortos? Lugar de mortos é no cemitério, onde ficam os ossos de quem partiu. Em essência, nós somos espíritos imortais, que pela graça divina temos incontáveis oportunidades de receber um corpo carnal para vivermos experiências no mundo da matéria por determinado tempo, até deixarmos o corpo perecível e em espírito retornarmos para o astral. É claro que o destino do nosso espírito depois da morte vai depender exclusivamente das escolhas e ações que fizermos quando vivos, ressaltou o orientador. Eu não acredito que seja possível o espírito de uma pessoa encarnada deixar o corpo para visitar dimensões fora da Terra, disse ela. Tanto é possível a visita a partir de um lado como de outro. O que muda é como se dá o processo. Que processo? Tornou Laura desconfiada de que havia morrido. Existem muitos recursos que os encarnados e desencarnados usam para se comunicar, ultrapassando os limites que separam a matéria do plano espiritual, interligando os dois mundos, aproximando almas afins, sejam elas amigas ou inimigas. Como? Uma das maneiras mais comuns é por meio da saída do corpo. Enquanto a pessoa dorme, o espírito se desliga do corpo e sai para se encontrar com pessoas com quem elas nem sequer havia pensado antes de adormecer. E quando acorda, volta com a nítida sensação de que a experiência foi algo real. Como se tivesse mesmo encontrado essas pessoas em algum lugar? Sim. Ou, passando um tempo, conhece alguém e diz: parece que o conheço de algum lugar. Pode ser que já haviam se encontrado no mundo astral. Entendi. A incorporação é outro processo, inclusive muito usado pelos médiuns. Durante as sessões mediúnicas, eles abrem espaço para que os desencarnados possam tomar posse de alguns dos seus sentidos e se manifestarem, transmitindo alguma mensagem de acalanto para os aflitos e os desenganados. É possível também a interação entre encarnados e desencarnados por meio de sonhos, assim como está se dando o nosso encontro. Interessante. Laura estava mais lúcida. A Laor prosseguiu. Outra forma muito comum é por conexão de pensamento, maneira pela qual o espírito, bem intencionado ou não, age sem ser percebido, influenciando o encarnado e transmitindo-lhe ideias, induzindo-o a fazer coisas. Quando uma pessoa é influenciada por um espírito obsessor, a mudança de comportamento é notória. Ela tem alterações de humor, depressão, age muito por impulso, ou seja, faz muita coisa sem sentir. Porque uma pessoa que tem a companhia de um obsessor é alguém que não tem posse de si mesmo, não toma conta dos seus sentimentos. Quem cuida de si não atrai esse tipo de companhia. Laura sentiu um estremecimento. Acho que eu estou entendendo melhor. Não há vítimas. Não, de forma alguma.
Cada um é responsável por tudo o que atrai na vida. Eu quero melhorar, e vai. Mas o meu pai não é obsedado por espíritos perturbados e é uma pessoa negativa, amarga. Como eu faço para lidar com esse comportamento? Temos que ter consciência, maturidade e bom senso para reconhecer que existem pessoas que destratam as outras porque são amargas mesmo. Faz parte da natureza delas. Ninguém muda ninguém. Essas pessoas são mais difíceis de se conviver. Quando estão passando por um momento de conflito interior, entram em estado de agressividade indomável, igual uma fera ferida que, sentindo-se ameaçado pelo monstro interno que lhe rouba a paz de espírito, age pelo instinto de defesa, atacando qualquer um que se aproxima, mesmo que seja alguém que queira apenas cuidar dos seus ferimentos. Alguém assim sempre prefere isolar-se até passar as ondas de opressão. Ele é muito bruto, estúpido. Cabe a quem convive com a pessoa nessa situação evitar questionamentos e perguntas investigativas sobre o que está se passando com ela. É nessa hora que devemos agir com amor, compaixão e compreensão. Não dê importância ao que ele diz. Agora, uma coisa é certa, minha filha. Quem vive com bom humor e pratica vibrações positivas por meio de preces ou orações está imune aos ataques espirituais dessa natureza. Concluiu seu mentor. É fácil falar, tornou Laura com ironia. Sabe, o seu pai pode ser tosco, bruto, mas a ama do jeito dele. Salomão tem esse jeitão bruto, no entanto, tem uma intuição forte. Ele é muito ligado nele, acredita muito nele. Ele não acredita em espírito, em nada. Duvida até que ele acredite em Deus. Isso é bom. Laura arregalou os olhos, incrédula. Alor fez que não viu o espanto e continuou. Quanto menos fanática uma pessoa é, mais fácil ela acredita na capacidade de ela mesma mudar seu caminho, seu destino. Salomão já se deu muito mal por conta de religião. Em outras vidas, meteu-se em grandes enrascadas em nome de Deus. Agora prefere viver assim, desacreditando de tudo. Melhor para ele. Mas tenha certeza de que Salomão tem uma intuição muito aguçada. No fundo, ele quer protegê-la. E alguns anos lá na frente, talvez você compreenda melhor o seu pai e as atitudes dele. Difícil, hein? Vamos dar tempo ao tempo. E como as coisas vão prosseguir na minha vida quando eu voltar para o meu corpo material? Quis saber, ainda desconfiada de que tinha desencarnado. Filha, antes de nascer, o seu espírito assumiu um compromisso com o plano astral. E essa capacidade que você tem de perceber as manifestações espirituais é um instrumento maravilhoso que lhe foi dado para que você possa servir o seu semelhante como trabalhadora do bem. Eu não me recordo de ter assumido nenhuma responsabilidade antes de nascer, confrontou ela, fugindo da missão revelada pelo mentor. Ninguém nasce consciente das experiências de suas vidas passadas, tampouco das metas traçadas para a nova experiência. Até mesmo porque ninguém suportaria conviver com a viva lembrança dos seus feitos negativos, sem se torturar com a lâmina da culpa. A vida é sábia e sempre nos dá uma nova chance para recomeçar. Este é o desafio de todo mundo quando reencarna. Descobrir a missão que o seu espírito recebeu para desenvolver durante a sua nova existência terrena. Com a certeza, a vida irá criar as oportunidades necessárias para o seu entendimento e amadurecimento. Portanto, para evitar que você permaneça recebendo incorporação de espíritos indesejados, é aconselhável que você assuma definitivamente a posse dos seus sentimentos, o comando de sua mediunidade e escolha quais visitas deseja receber. Orientou a Laor. E quando eu voltarei à consciência? Assim que o benfeitor da terra fizer a parte que lhe cabe.
afastando a energia pesada do espírito que se aproximou do seu corpo, e a sua energia vital estiver restabelecida, possibilitando que você retorne ao seu corpo físico. E se eu me recusar a fazer parceria com os espíritos que me procuram pedindo passagem para se manifestar por meio da minha mediunidade? O que eles podem fazer contra mim? Alaor serenamente retorquiu: ninguém é obrigado a trabalhar como médium contra a própria vontade. Outra coisa muito importante que você precisa ter consciência, minha filha: ninguém encarna trazendo um dom inútil como forma de castigo divino. Tudo que a natureza divina cria tem um propósito e um porquê de ser. Mas como eu já lhe disse, você nasceu com um dom de cura extraordinário, e essa força positiva que a inteligência divina agregou em sua essência, além de servir como instrumento para tirar o sofrimento de muitas almas, ainda lhe dará a possibilidade de alcançar um alto nível de maturidade espiritual. Reforçou Alaor. Incomodada, Laura questionou: por que Deus, que é tão sábio, em vez de me colocar no mundo com essa bendita capacidade de curar a ferida da alma dos outros, não deu a todas as pessoas o poder de cuidarem de si mesma? Só o tempo responderá a essa sua indagação, devolveu Alaor. E o que você me aconselha a fazer da minha vida enquanto o tempo não cala as minhas dúvidas? Perguntou ela impaciente. Recomendo que você aprenda logo a usar o seu dom, antes que a sua mediunidade seja transformada em mais desequilíbrio mental e você venha sofrer mais perturbações, como já vinha ocorrendo. Eu não me sinto preparada para enfrentar os obstáculos que a vida me impõe, confessou ela, desabafando a sua insegurança. A finalidade da vida é nos levar ao desenvolvimento e fortalecimento de nossas competências. Na verdade, os desafios que você chama de obstáculos são apenas breves passagens, situações geradas para nos conduzir ao amadurecimento. No seu caso, o açoite de um antigo amor que vai ressurgir em seu caminho brevemente irá lhe fazer criar coragem para sair do seu comodismo e despertar a força adormecida do seu virtuoso espírito, adiantou Alaor. Preciso saber por que nasci com essa capacidade, se tudo o que eu quero é ser apenas uma pessoa normal como todas as outras. Filha, com os dons que a sua natureza divina lhe qualificou, certamente a vida tem o propósito de alcançar algum objetivo por meio da evolução do seu espírito. Afinal, a vida é progresso e a programação da vida não anda para trás. Capítulo 8. Depois que Laura teve a experiência por meio do sonho, o mentor e a equipe de trabalhadores espirituais desapareceram no espaço como num passe de mágica, deixando uma luminosidade verdejante reluzindo no ambiente. Em instante, o espírito de Laura se encaixou no corpo e ela fez um movimento brusco na cama, como se estivesse caindo em um abismo. Com isso, acordou assustada. Todos que estavam ao redor da cama, lhe dando assistência espiritual, se assustaram com a sua reação inesperada, principalmente Salomão, que, com medo de ser atacado pela filha novamente, deu um pulo para trás e saiu do quarto com o coração batendo acelerado. Aliviada por ter conseguido despertar do sonho, Laura se sentou na cama, sentindo uma leveza em seu espírito que nunca havia experimentado antes. Quando notou a presença do médium ao seu lado, desabou a chorar de comoção ao se lembrar de tudo o que vivenciou espiritualmente. Confusa, Laura se questionou mentalmente. Será que eu sou louca mesmo? Como meu pai sempre disse? Ou ainda estou sonhando? Como se estivesse lendo o pensamento da moça, Juca disse: Filha, o que foi que aconteceu com você? Não foi um sonho, creia.
Você teve mesmo uma experiência fora da matéria, assim como os amigos do astral estão ao seu lado colaborando com a sua jornada espiritual. Eu também estarei a partir de agora apoiando você em tudo que estiver ao meu alcance. Muito agradecida pela ajuda, tornou ela chorando. Imagina, minha filha, sou eu quem tem que lhe agradecer pela abençoada oportunidade de colocar em prática esse dom maravilhoso que Deus me deu. Eu estou apenas cumprindo a minha missão em sua vida. Para mim é uma honra, querida, poder contribuir com seu desenvolvimento espiritual. Considerou Juca, demonstrando humildade no jeito de falar e satisfação em servir. Alzira, contente com a intervenção do experiente médium, comentou: se não fosse a sua humildade em lidar com as coisas do invisível, e principalmente a sua boa vontade em nos socorrer nesse momento tão difícil, eu nem quero imaginar o que poderia ter acontecido aqui hoje. Sou apenas um instrumento usado pela espiritualidade, ponderou Juca. Deixaram a jovem no quarto descansando e foram conversar na sala. O senhor aceita um cafezinho? Perguntou Alzira. Aceito, sim, respondeu o médium. Salomão, Juca e Oscar se acomodaram em torno da mesa e Alzira foi até a cozinha colocar a água para ferver. Enquanto aguardava o café, Salomão disse: seu Juca, desde pequena que essa menina só adivinha coisas ruins. Já perdi até a conta de quantas noites o meu descanso foi interrompido pelos gritos dela dizendo que viu alguma desgraça acontecendo. Alzira interveio lá da cozinha, explicando melhor o relato do esposo. Na verdade, seu Juca, o que o Salomão quis dizer é que Laura sempre teve revelações através de sonhos e ouviu vozes de espíritos. Salomão irritou-se com a interferência da mulher em sua conversa. Dirigiu um olhar repreensivo para Alzira, incomodado por ela ter corrigido a sua fala na presença de outro homem, coisa que para ele era inaceitável, pois entendia, assim como os outros homens de sua geração, que a sua interferência feminina em conversa de homem significava falta de autoridade do homem da casa. O nome que damos a esse tormento não importa, retrucou Salomão. Ela é médium, sensitiva e auditiva, informou Juca com naturalidade. Alzira havia estudado bastante o assunto, procurando entender a sensibilidade da filha. Mas para evitar mais irritação no marido, ficou calada. Salomão ficou intrigado com a explicação de Juca. Que coisa mais estranha é essa tal de mediunidade? A mediunidade é um fenômeno natural que todos nós trazemos em nossa essência como uma forma de ligação com a realidade espiritual. Disse o médium. Resumindo, é um sexto sentido que nos possibilita interagir com o mundo invisível. Muitas pessoas percebem a realidade astral com mais intensidade que outras. Vou lhe dar um exemplo prático sobre a mediunidade. Por favor, tornou Salomão. Todas as pessoas que nascem com o dom da arte, mesmo que não tenham consciência de sua espiritualidade acentuada, em seus momentos de inspiração e supostamente de criação de alguma obra, na verdade, estão usando o sexto sentido, fazendo a conexão com o mundo espiritual, onde estão todas as coisas já criadas por Deus e soltas no espaço em forma de ideias e imagens. Elas ficam disponíveis para quem estiver sintonizado poder captar e materializar. Os inventores, escritores, médiuns e artistas são os que mais canalizam. Salomão, irredutível em suas convicções, disse: seu Juca, uma coisa eu não entendo, pois não? Como Deus, em sua infinita sabedoria, pode ter se descuidado na hora da concepção dos espíritos e dado a uma pessoa, como é o caso da minha filha, o dom de adivinhar só coisas ruins?
Isso que você classifica como adivinhação, na verdade, trata-se do fenômeno premonição, esclareceu o médium. E não é a mesma coisa com um nome diferente? Não, são fenômenos totalmente distintos. Adivinhação é a prática intuitiva de uma pessoa que usa as cartas de baralho, tarô e búzios para predizer fatos no tempo e no espaço. Já a premonição, que é o caso da filha de vocês, é algo que se manifesta por meio da sensação, fazendo com que a pessoa pressinta algo que ainda vai acontecer no futuro próximo. Sem contar que ela é um caso raro que nasceu com várias percepções afloradas. Eu também nasci com esses mesmos sentidos bem desenvolvidos. Desconfiado, Salomão investigou, tentando pegá-lo em contradição. Então, pelo que eu entendi, quando o senhor descobriu que eu estava com os cotovelos machucados, foi por meio desse negócio de premonição. Na verdade, a informação a respeito dos seus cotovelos machucados me foi repassado pelo meu guia, que está sempre ao meu lado. Salomão fez cara de impressionado, mas intimamente ele pensou: isso que esse velho está falando não pode ser verdade. Ele está blefando. Essa história que ele soube da agressão que eu sofri por meio do seu mentor espiritual não procede. Se o suposto mentor espiritual dele está sempre ao seu lado, então como é que o bendito do guia soube que eu estava machucado, se ele não arreda o pé de perto de quem ele orienta? Alguma coisa não está batendo nessa explicação desse velho, a não ser que o fofoqueiro do além que o acompanha seja onipresente para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nesse instante, o médium captou que Salomão estava duvidando de sua palavra. E como quem tinha lido seu pensamento, disse: Caro Salomão, eu sei que você me acha um velho ludibriador que se aproveita das situações difíceis das pessoas para se promover. Entretanto, o que você pensa sobre mim não condiz com o que realmente sou. Assustado com a observação do homem, Salomão perguntou: O seu guia está aqui? Sim. Ao ouvir Juca afirmando que o seu mentor espiritual estava ali ao seu lado, Salomão sentiu um forte arrepio. Olhou para os lados tentando vê-lo e disse: Pelo amor de Deus, não fale mais nada a respeito da presença de espíritos no meio de nós, porque senão eu vou ficar essa noite inteira acordado. Mudaram de assunto. Salomão lembrou-se de ter visto na casa do médium uma estante repleta de livros. E fugindo da sensação de medo, perguntou: Seu Juca, como aquela quantidade de livros que eu vi em sua casa veio parar nesse lugar isolado do mundo? O meu filho mais velho mora na cidade. E sabendo que eu gosto de ocupar as minhas horas vagas com uma boa leitura, estudando os assuntos espirituais, sempre me manda alguma novidade literária. E o senhor já leu todos aqueles livros? Já li. E reli todos eles dezenas de vezes. Alguns até decorei os capítulos. Deve ser muito bons, então. Na verdade, são obras muito esclarecedoras que eu uso como base para desenvolver o meu trabalho de médium e de orientador espiritual. Salomão, meio encabulado, confessou: O senhor pode até não acreditar no que eu vou lhe falar, mas mesmo nessa idade eu nunca li um livro até o fim. E por que tanto desinteresse pela literatura? Perguntou Juca. Acredito que seja porque os autores colocam muitas fantasias nas histórias. Como eu sou uma pessoa que gosta de viver com os pés na realidade, eu não me deixo envolver por narrativas e ideias miraculosas. Começo a bocejar e sinto um sono incontrolável que me faz dormir antes da 10ª página. Explicou Salomão. Certamente você deve ter lido obras que abordam temas que confrontam as suas crenças e o seu jeito de olhar a vida,
fazendo com que durante a leitura sinta cansaço mental, fadiga nos olhos e acabe pegando no sono, supôs Juca. Salomão, ciente de que estava falando com alguém esclarecido, novamente optou por encerrar o assunto para não evidenciar ainda mais a sua ignorância. Laura ficou de repouso e, refletindo sobre o ocorrido, veio em sua mente a lembrança das palavras profetizadas por seu mentor Alaor. Antes de nascer, o seu espírito assumiu um compromisso com o plano astral. E essa capacidade que você tem de perceber as manifestações espirituais é um instrumento maravilhoso que lhe foi dado para que você possa servir o seu semelhante como trabalhadora do bem. Ela pôs-se a questionar: que trabalho é esse que eu devo desenvolver? Será que eu estou fantasiando ou enlouqueci de vez? Novamente lhe veio à mente outra fala do mentor. A finalidade da vida é nos levar ao desenvolvimento e fortalecimento de nossas competências. Ao relembrar-se das afirmações que ouviu do mentor, Laura sentiu brotar no peito uma forte sensação de felicidade que a levou às lágrimas. Juca agradeceu pelo café e levantou-se para ir embora. De pronto, Salomão pediu um instante. Foi até o quarto e, de volta à sala com a mão no bolso, perguntou: quanto é que eu lhe devo pelo serviço do Senhor? A mim você não deve absolutamente nada. Alzira chamou a filha, agradeceram e despediram-se do médium. No decorrer do tempo, Salomão continuou evitando manter aproximação com Juca, pois o trabalho do espiritualista lhe causava muita repulsa e medo. E havia alguma outra coisa que Salomão não sabia explicar. Não tinha a ver com o Juca diretamente. Ocorria que, toda vez que Salomão pensava no filho do médium próximo de Laura, sentia o peito oprimido como se algo ruim, desagradável fosse acontecer à sua filha. Dias após a experiência de incorporação, Laura estava na cozinha preparando o café da manhã, quando de repente teve a sensação de estar sendo observada por alguém. Para sua alegria, ouviu uma voz serena dizer: filha, sou eu, o seu amigo Alaor. Lembra-se de mim? Emocionada, Laura girou para trás e pela primeira vez, sem ser por meio de sonho, ela viu a fisionomia do seu mentor espiritual, como se estivesse conversando com alguém encarnado. Ela disse: agora eu acredito que você existe mesmo. Nesse instante, Salomão entrou na cozinha e se deparou com a filha, aparentemente conversando sozinha. Preocupado por vê-la dialogando com as paredes, ele ficou de longe acompanhando a conversa solitária de Laura, que emocionada dizia estar superando o medo de assumir a sua mediunidade. Inconformado com a cena da filha falando sozinha, Salomão retornou à sala na ponta dos pés para que ela não percebesse a presença dele. Dirigiu-se a Oscar e comentou: meu filho, o problema mental da sua irmã realmente é algo muito sério. Por que o senhor chegou a essa conclusão, pai? Acabei de ver uma cena lá na cozinha que me tirou a esperança de que a loucura de Laura tenha cura. Comentou Salomão, entristecido por não entender o que realmente se passava com sua filha. E o que foi que o senhor viu? Para que você não diga que eu estou exagerando, vá até a cozinha e veja com seus próprios olhos o que está acontecendo lá, sugeriu Salomão. O que o senhor viu, pai? Faça o que eu estou lhe dizendo. Vá até a cozinha e veja a que ponto chegou o estado de loucura da sua irmã. Oscar entrou na cozinha pisando leve para que Laura não ouvisse os seus passos. Lá encontrou a irmã aparentemente conversando sozinha. Assim como o pai, Oscar também não tinha a clarividência aberta para perceber a presença do espírito que estava conversando com Laura. Mas ao chegar perto sentiu um arrepio que subiu dos pés à cabeça. E ouvindo um pouco da conversa que Laura mantinha com o invisível, notou que a irmã não estava falando coisas delirantes como imaginava o incrédulo pai.
Evitando ser visto, Oscar, da mesma maneira que entrou, saiu da cozinha. Você viu, filho, como a cada dia que passa sua irmã está ficando mais biruta das ideias? Questionou Salomão sussurrando. Depois do que aconteceu naquele dia, eu não duvido de mais nada. Nem vou mais julgar a Laura como louca, ponderou Oscar. Então me responda com quem ela está falando. Isso eu não sei lhe dizer, pai, mas aconteceu uma coisa muito curiosa quando eu cheguei perto dela. Eu senti um troço muito estranho, um arrepio que subiu pelo meu corpo todo. Era só o que faltava, Oscar. Você acreditar nessas besteiras também e ficar falando com as paredes, dizendo que se comunica com presença do além. Isso é coisa de gente inocente, rebateu Salomão decepcionado. Oscar preferiu não retrucar a opinião do pai e, por respeito, ficou calado. Enquanto isso, na cozinha, o mentor de Laura encerrou a visita dizendo: Filha, o grande dia de sua mudança de vida está chegando. Tenha coragem de entregar o seu coração. Diga sim, você vai vencer. Conte comigo, pois eu estarei ao seu lado quando você precisar se inspirar nas decisões que terá que tomar de agora em diante. Ao ouvir as palavras de apoio do mentor, Laura sentiu-se amparada. Passada a mensagem, o espírito se despediu e desapareceu. Laura, achando que estava sozinha, se questionou. Será que falo mesmo com espíritos ou tudo isso é fruto da minha imaginação? Não é fruto da imaginação. Você conversa com espíritos. Interveio o mentor, que ainda estava ao seu lado. Ela riu e seguiu para a sala com a bandeja na mão, levando o café. Salomão e Oscar serviram-se à vontade e, já saciados, foram trabalhar, sem mencionar que haviam presenciado o bate-papo da moça com Além. Dividindo as tarefas, Olívia foi tirar a mesa do café, Laura foi arrumar a casa e Alzira foi varrer o quintal. Laura abriu a janela do quarto e viu entrar uma linda borboleta que percorreu o quarto inteiro e depois saiu pela mesma janela. Chegou a hora de preparar o almoço, e como as mulheres da casa faziam um rodízio nas atividades domésticas, naquele dia era a vez de Laura ir para a cozinha. Olívia e Alzira foram colocar outras coisas em ordem. Laura estava separando os grãos de feijão para preparar o almoço quando escutou uma voz masculina chamando na porta. Ela foi atender e teve uma grande surpresa. Bom dia, moça, disse o lindo rapaz rindo da cara de espanto dela. Eu não acredito que eu estou vendo. Isso só pode ser uma visão, falou Laura com a mão na boca, emocionada e com o coração batendo acelerado. Lembra-se de mim? Perguntou o visitante. É claro que sim, seu bobo. A minha reação não diz nada? Questionou ela, demonstrando estar contente com a agradável surpresa que estava recebendo. Então, quem sou eu? Você é o Eduardo, o filho do seu Juca. Pois é, sou eu mesmo. Estou de volta, anunciou o rapaz, sacando uma carta do bolso do paletó e entregando para Laura. Estava na cidade e pediram para lhe entregar. Laura apanhou a carta e sorriu. Eduardo perguntou com um ar sisudo: Algum pretendente? Mesmo que fosse, não lhe devo satisfações. Cortou ela enquanto beijava mais uma carta recebida de sua amada amiga Dolores. Indagou: Quando você chegou? Cheguei ontem. Pensei que você já estivesse casado com alguma mulher ciumenta da cidade e que ela não o deixasse sair para vir visitar o seu povo. Eu jamais me casaria com uma moça da cidade. E por que não? Perguntou Laura, fingindo que não tinha entendido a indireta. Porque eu sou um bicho do mato. Eu nasci para viver no meio da natureza. E como diz o meu pai, matuto tem que se casar. É com matuto mesmo. Talvez a sua alma gêmea seja uma moça culta.
Aventou Laura. A mulher da minha vida ficou aqui. E eu decidi deixar a cidade antes de concluir os meus estudos, porque finalmente eu entendi que a minha existência sem esse amor não faz nenhum sentido. Contrapôs ele, declarando que ela era a causa do seu retorno. Fingindo-se distante, Laura indagou: será que essa pessoa está solteira depois de tanto tempo abandonada? Se ela tiver se casado, eu vou roubá-la do marido, declarou Eduardo. E você não tem medo de morrer, não, rapaz? Morrendo eu estava, era de saudade dessa pessoa. Estava com saudades e ficou 10 anos sem aparecer? Debochou ela. Objetivando encurtar a conversa, Eduardo foi direto ao assunto. Laura, eu sei que você deve estar muito atarefada e que o seu pai é uma pessoa muito sistemática e que eu não deveria ter vindo aqui procurá-la na ausência dele. Mas eu não vou tomar muito o seu tempo, não. Na verdade, eu escolhi vir aqui na ausência do seu Salomão de caso pensado mesmo, declarou ele, que prosseguiu com a sua intenção. Laura, eu preciso muito conversar com você sobre o nosso sonho que ficou para trás. Arredia e valorizando-se, ela fechou a cara e rebateu. Eu não me recordo de ter abandonado nenhum sonho vivido com você. E o nosso namoro, que foi interrompido? Indagou Eduardo surpreso. Aquilo que houve entre nós não foi um namoro, cortou Laura. Eu admito que fiz a maior burrada da minha vida quando eu fui embora daqui sem conversar com você. Você não merecia isso. Tentou ele se redimir. Eu tenho consciência de que foram 10 anos sem procurá-la e de que qualquer coisa que eu diga para justificar a minha infeliz postura não fará sentido para você. É que naquela época eu fiquei com tanta raiva da ameaça do seu pai que eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais colocaria os meus pés aqui. Por que não cumpriu a sua promessa? Perguntou ela, tentando provocá-lo. Não a cumpri porque qualquer promessa perde a validade quando descobrimos que amamos alguém. Longe do seu amor, eu entendi que não vale a pena manter uma palavra dita em um momento de raiva e revolta. Voltei para reparar o meu erro e quero lhe dizer que, embora eu tenha ficado tanto tempo ausente, você nunca saiu dos meus pensamentos, nem um dia sequer. A irresistível declaração de amor feita por Eduardo, quase em súplica, era tudo o que Laura sonhava ouvir daquele que um dia havia lhe abandonado. Porém, como seu orgulho estava ferido pelo desprezo que sentiu durante os 10 anos em que ficou deixada para trás, a moça, mesmo louca de vontade de se atirar nos braços do seu grande amor de infância, conteve o seu desejo ardente do seu fragilizado coração. Preferiu usar o truque feminino, mostrando-se indiferente e distante de qualquer possibilidade de reconciliação. Essa postura firme de Laura deixou claro para Eduardo o quanto ela estava ressentida com a falta de comprometimento dele. E cauteloso, ele foi estratégico, deixando-a desabafar. Expressando muito rancor, Laura disse: o que você fez quando foi embora? Sem nem ao menos falar comigo, mostrou a importância que eu tinha em sua vida e o quanto você realmente me amava. Nesse instante, Eduardo a interrompeu. Por favor, Laurinha, não diga isso. Eu era muito novo, perdoe-me por minha atitude imatura. Sentindo-se vingada, Laura prosseguiu. Pessoas covardes como você, que abandonam quem amam por medo de enfrentar os problemas, não merecem o perdão de quem fazem sofrer. Eu reconheço que eu fui mesmo um covarde. Eu só pensei em mim e fugi sem lutar por nós, admitiu ele. Agora é tarde demais para se arrepender, falou Laura com desprezo. Você não pode fazer isso comigo. Eu posso sim. E por que não? Eu sou livre para escolher o que eu quiser para a minha vida.
Tanto posso que nunca mais quero olhar na sua cara. Eu só voltei porque a minha vida sem você não faz sentido, insistiu ele. É muito difícil acreditar na sua palavra, retorquiu Laura friamente. Inconformado com a aparente rejeição da moça, Eduardo questionou: será que você não percebe a loucura de amor que fiz por você? Eu abandonei os meus estudos para ficar ao seu lado. Essa é mais uma atitude imatura da sua parte. Onde já se viu abandonar os estudos por causa de alguém? Com mais esse passo precipitado, você mostra que ainda continua irresponsável. Uma pessoa que larga os seus projetos de vida não inspira confiança. Quem faz uma escolha dessa natureza se torna infeliz. E no fim das contas se arrepende e acaba culpando a outra pessoa pela sua falta de realização. Rebateu ela. Eduardo estava determinado a reconquistá-la. E mais uma vez, usando todo o seu charme, fitando-a, foi direto ao coração da irredutível moça. Sou uma pessoa de costumes simples e a vida na cidade é outra realidade. Eu nasci para viver em meio à natureza e eu não vou mais lutar contra isso. Eu tenho certeza de que eu fiz a escolha certa em voltar para perto de você. Quem age pelo coração sempre acha o caminho da felicidade. Creia em mim, Laurinha. Eu te amo mais do que tudo nessa vida, querida. Se você realmente me amasse, pelo menos por carta teria dado provas do seu amor, se comunicando comigo, contrapôs ela, esquivando-se com um ar de poderosa ao vê-lo se rebaixando aos seus pés. Tentando prolongar a conversa, Eduardo fingiu que estava com sede. Você poderia me dar um copo de água? Percebendo o seu truque, ela debochou da sua cara. Você comeu carne de sol muito salgada no café da manhã? Cuidado, meu querido. Sal faz mal ao coração, sabia? Eduardo se fez de desentendido com a ironia da amada. Puxa vida, é impressionante como a sua clarividência aflorou. Você continua adivinhando as coisas. Realmente a minha mãe fez uma mistura bastante salgada para servir no café da manhã de hoje. Laura, demonstrando-se apressada, disse: espere só um pouco, que eu vou buscar a sua água e já volto. Aguardem, a história continua.